Eu quero começar falando sobre a relação de um Deus na vida de tantas pessoas. Um Deus na vida de muitas pessoas. Jesus disse em Mateus 6:24 o seguinte: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês amam a um e desprezam o outro, ou amam o outro e desprezam um. Porque vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, sinal de riqueza, Jesus o comparou com um Deus. E uma coisa muito polêmica, que se você for fuçar na internet, como eu já vi, você vai ver gente falando o que quer. Porque quem tem boca fala o que quer, né? O duro é provar pela palavra algumas coisas. Mas o que eu queria hoje, nesta manhã, com calma, talvez não dê tempo de esgotar tudo, também não estou preocupado com isso, mas vai estar disponível para você esse material, para você entender como é que você pode colocar Deus em primeiro lugar. Jesus também disse em Mateus 22:29 o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente erra porque a gente supõe, a gente acha, um outro falou, alguém disse, alguém ensinou, e você não confere nas Escrituras. Então você erra, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então a falta de conhecimento é um problema. E principalmente o conhecimento da palavra. Você é enganado, você é manipulado e você acaba sendo destruído. Então eu quero começar criar uma situação para você. Ali tem $10.000 naquela imagem. Qual é o dízimo desse dinheiro? Qual é o dízimo desse dinheiro? $10.000. Dízimo é a 10ª parte, 10%, então $1.000. Essa questão não é difícil A outra é um pouquinho mais difícil. A segunda pergunta é um pouquinho mais difícil, mas também você é inteligente. Qual das notas é o dízimo? Tem $10.000 ali. Você disse que $10.000, o dízimo dela são $1.000. Qual das notas é o dízimo? As primeiras, as 10 primeiras. 10 primeiras notas de $100. Se fosse R$10 e tivesse ali 10 notas de R$1, qual seria das notas o dízimo? A primeira. Certo? Estamos de acordo aqui? Terceira pergunta: qual é a primeira dessas notas? Quais são as 10 primeiras? Como é que se identifica isso? Mais difícil, né? Pela numeração? As que estão em cima? Não, mas e as que estão embaixo? Não foram colocadas primeiro? Veja bem, qual é a questão nessa situação aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você recebe o seu salário, você recebe R$10.000, seu dízimo R$1.000. Quando você paga todas as contas, paga a água, paga a luz, paga a prestação da casa, prestação do carro, prestação disso, prestação do carnê da Casa Bahia, Pernambucanas, Riachuelo, CIA, vai pagando tudo. Recebe na segunda-feira e passa a semana inteira pagando os carnezinhos. Aí no domingo seguinte você vem e dá o seu dízimo. Você deu o dízimo corretamente? Como vocês sabem tudo, gente? Não vou nem pregar mais. Por que vocês não deram o dízimo corretamente?
Por quê? Porque o dízimo tem que ser as primícias. Primeiro. Tá bom. Para depois pagar as contas. Então tá bom. O tema dessa mensagem é essa aí, Deus em primeiro lugar. Por que vamos tratar disso aqui? Veja só que interessante. Essa pesquisa eu fiz baseado no livro do Dr. Robert Morris, pastor também da Gateway, uma igreja grande em Dallas. Um livro que não tem na nossa livraria, mas eu já pedi para nós termos aí, cujo título é Uma Vida Abençoada. Ele conta coisas fantásticas que ele experimentou na vida dele e ensina para a igreja que ele pastoreia. E eu tomei emprestado algumas ideias aí, para ficar bem claro para nós, bem didático mesmo, para não ter dúvida, para você assimilar corretamente o ensino, para você praticar e ensinar a outros. Olha que interessante. As coisas importantes primeiro. Há mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração e aproximadamente 500 versículos sobre fé. Porém, há mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro e bens. Jesus falou sobre dinheiro em 16 das suas 38 parábolas. Fica claro do ponto de vista da Bíblia que precisamos entender o dinheiro e como lidar com ele. Por quê? Porque o dinheiro é, na verdade, um teste de Deus. Porque o dinheiro é um Deus. Eu não estou falando desse dinheiro da moeda. Eu estou falando da questão do amor ao dinheiro e das riquezas. Que quanto mais recurso você tem, ou quanto menos recurso você tem, você está num teste num momento ou no outro da sua vida. Correto? Quando você está num momento de abundância, sobrando dinheiro na sua conta, você é colocado debaixo de um teste. Quando você fica desempregado e começa a ter que diminuir gastos, diminuir custos, o recurso não vem, passa um mês você não consegue emprego, você também é colocado debaixo de um teste. Porque essa questão de como nós lidamos com o dinheiro é um teste para todos nós. Por isso Jesus disse, vamos ler juntos ali? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a um, ou serve ao outro. Como é que isso funciona na prática? Quando você faz alguma coisa porque você tem dinheiro, você está confiando no dinheiro. Quando você não faz algo porque você não tem dinheiro, você está confiando no dinheiro também. Muitas vezes nós deixamos de assumir alguns compromissos com a igreja, com o reino, com as pessoas, de ajudar outros, que a gente diz assim, se eu tivesse dinheiro eu faria. Então você está colocando Deus como um dinheiro, ou dinheiro como um Deus na sua vida. Ou então, quando você tem recursos, você nem consulta a Deus, nem depende de Deus, você vai lá e paga, você vai lá e compra. Quanto é? Eu tenho dinheiro. Você fala alto, você fala grosso, você se impõe, você exige. Você já viu um cara com um Fiat Uno dando luz atrás de você na estrada? Acelerando atrás de você? Você nunca vê. Um Uninho 97. Mas e uma Porsche Cayenne? Vem empurrando você, porque o cara tem dinheiro. Porque ele tem dinheiro, ele acha que ele tem primazia. Saia da minha frente, não está vendo a potência? Sabe quantos, ele está ali atrás de você, sabe quantos cavalos tem aqui dentro desse carro? Além daquele que dirige? Sabe quantos? Um monte. Então ele fica acelerando atrás de você. Ele fala alto. Ele exige. Chega no check-in do aeroporto, não quer pegar fila. E fala as frases célebres. Você sabe com quem você está falando? Eles têm até crise de identidade, eles não sabem quem são, né?
Como você lida com o dinheiro? A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, suas lealdades e suas afeições, a maneira que você lida com o dinheiro. O seu extrato bancário, o seu canhoto do cheque, os seus papelinhos do débito, demonstram onde estão os seus valores. Demonstram onde estão as suas afeições, aquilo que é importante para você, aquilo que você prioriza. Na verdade, isso está diretamente relacionado com muitas das bênçãos que você desfrutará ou não na vida. A maneira como você lida com o dinheiro. Olha essa frase, sacrificado ou redimido. Vou devagar aqui para você entender esse princípio. Isso aqui não é uma ordenança, é um princípio. Na Bíblia tem ordenanças, que são rituais, que foram determinados por Deus por uma determinada época. Mas a Bíblia é permeada de princípios. E a questão do dízimo e de ofertas é um princípio que vai desde antes da lei. Vou aqui colocar alguns pontos para os questionamentos que possam acontecer, né, ou que já aconteceram. O dízimo precede a lei, vem antes da lei, porque Abraão foi o primeiro que dizimou. Sem falar em Abel e Caim lá atrás, antes da lei. O dízimo percorre toda a lei e o dízimo vem até o Novo Testamento. Mas aonde está o dízimo do Novo Testamento? Mateus 23, 23. Quer ver o texto? Não está aí não dá para colocar aí, né? Dá? Mateus 23, 23. Ah, mas me prova que tem que dizimar no Novo Testamento? Não tem, é coisa do Velho Testamento, é da lei. Vamos ver aqui. Mateus 23, até fácil de gravar, né? Qual que é o texto mesmo? Se alguém perguntar para você? Mateus 23, 3, você já sabia, tá vendo como você tem inteligente? Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ponto. Vocês devem praticar estas coisas. Estas coisas se referem às coisas que estão mais próximas na frase. Que coisas? Vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo. Então Jesus não aboliu o dízimo. Isso era tão claro, era tão óbvio, que nem foi muito falado no Novo Testamento, usado o termo. Mas Jesus assegurou esta expressão, dizendo: olha, vocês devem continuar dizimando, ofertando, como sempre fazem, vocês são assim mesmo, está ótimo, dão o dízimo de tudo. E eles davam o dízimo de tudo. Mas vocês não estão exercendo, não estão praticando justiça, a misericórdia, a lealdade, a fidelidade, o amor, a graça. Façam essas coisas sem deixar de omitir as outras. Quer dizer, anexem isto. Então é isso que Jesus quis dizer. É o texto que está lá. Voltando lá para a apresentação. Porque, veja bem, nós precisamos olhar a questão por esse aspecto da palavra de Deus, sacrificado ou redimido. Veja lá, de acordo com o Antigo Testamento, o primogênito deveria ser sacrificado ou redimido, ressarcido. Redimido significa ressarcir, substituir, resgatar. Então, é o princípio dos primogênitos, lá de Êxodo 13. Eu vou fazer uma passagem rápida e depois você que tem interesse vai ler Êxodo 12 e 13, você vai entender o contexto ali, claro. Não havia uma terceira opção. Toda vez que um dos animais do seu rebanho desse à luz, seu primogênito deveria sacrificá-lo. Ou, se ele fosse considerado impuro, se ele tivesse defeito, conforme diz Malaquias 1, de 6 a 14, você deveria redimi-lo por um cordeiro limpo e sem manchas. Esse é um princípio que Deus estabeleceu dos primogênitos lá em Êxodo capítulo 13, quando o povo saiu do Egito, foi liberto da última praga, a praga que matou todos os primogênitos. Deus vem e institui um princípio. É esse princípio aí.
todo primogênito me pertence, as primícias me pertencem. Então, nascia um animal, você tinha que separar o primeiro, macho reprodutor primeiro, e sacrificá-lo a Deus. A não ser que ele fosse impuro, ele fosse cego, aleijado, aí então você deveria substituir esse animal por um puro, por um cordeiro puro. Porque para Deus, o primeiro e o melhor. Você pode dizer essa frase, por favor? Para Deus, primeiro e o melhor. É o princípio que ele estabeleceu. Resumindo, o primogênito puro tinha de ser sacrificado e o primogênito impuro tinha que ser redimido. Lembrando que remissão significa substituição. É impuro, é cego, não pode dar ao Senhor qualquer coisa, conforme ele diz em Malaquias, quando ele chamou a atenção do povo, dizendo: vocês têm um animal puro, vocês têm um animal, o primogênito, vocês têm primícias e dão a mim o pior, tendo o melhor. Maldito seja o enganador. Deus diz assim, que tendo o melhor, oferece a mim o pior. Você, por acaso, ofereceria isso ao governador que fosse na sua casa? Por isso amaldiçoarei as vossas bênçãos. Está lá em Malaquias capítulo 1. Porque o povo em Malaquias estava desviando-se do princípio. E Deus usa o profeta Malaquias de 1 até o 4 para falar disso, da questão de culto a Deus, de dar a Deus o melhor e o primeiro. O princípio do Novo Testamento, como é que esse se aplicou? Veja só essa relação que o Robert Morris faz nesse livro dele, que eu achei muito pertinente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que João Batista estava se referindo era o primogênito de Deus. Jesus foi o primogênito de Deus. Então Deus deu o exemplo. Jesus era puro, perfeito e irrepreensível em todos os aspectos. Por outro lado, cada um de nós nasceu impuro. Todos nascemos com uma natureza pecaminosa totalmente ativa em nós. Então nós não poderíamos ser aceitos por Deus. Então Jesus vem para ser esta primícia, esse primogênito, para que sejamos oferecidos a Deus. E Ele é o Cordeiro de Deus colocado em nosso lugar, para nos redimir, para nos substituir. Quem nos redimiu, nos resgatou por meio do seu sacrifício. Quando, melhor dizendo, Ele nos comprou de novo para Deus. Ele foi literalmente, Jesus, uma oferta de primícias. Em um sentido muito real, Jesus foi o dízimo de Deus, a primeira parte de Deus, o primeiro melhor que Ele tinha, Ele ofereceu por mim e por você, para dar a demonstração de como as coisas deveriam funcionar. Deus cumpriu o princípio que Ele mesmo determinou. Deus deu o dízimo em fé, mesmo antes que nós tivéssemos nascido. Deus deu o seu primogênito a nós antes que tivéssemos crido. Ele não esperou você se converter, se arrepender. Não, Ele fez em fé. Isto é um ensino para todos nós, que as primícias devem ser oferecidas em fé. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Temos de dar nossa oferta das primícias, nossos dízimos, do mesmo modo, antes de vermos a bênção de Deus. Deus entregou Jesus a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus, aquilo que Deus nos ensina e aquilo que Ele espera que nós façamos, Ele fez. Isto é questão de autoridade. Tem autoridade aquele que pratica o ensino que propõe. Então Deus fez isto. Dizimar as primícias para Deus é uma prova de fé. Por quê? É preciso ter fé para dar as primícias para Deus. É por isso que poucos cristãos experimentam as bênçãos do dízimo. Significa dar a Deus antes de ver que você terá o suficiente. É a questão das notas ali. Quando você paga todas as suas contas primeiro, e se sobrar você dá o dízimo, você está confiando nas suas riquezas. Mas quando você separa e faz prova com Deus, conforme diz a palavra de Deus, em Malaquias, fazei prova de mim, você separa o primeiro para Deus, isto é uma prova de fé. E é assim que nós devemos agir.
Dizimar como primícias para Deus é declarar: eu te reconheço em primeiro lugar. Estou colocando a ti em primeiro lugar na minha vida e confio que tu cuidarás do restante das coisas da minha vida. Quando nós damos a Ele o primeiro e o melhor, é esta declaração que estamos fazendo. A primeira porção, aquilo que nós damos para Deus, muitos estudos mostram que esta é uma porção redentora. O que isto significa? Quando a primeira porção é dada a Deus, o resto é redimido, é resgatado, é protegido. Você separa o primeiro para Deus, você tem 100%, você separa 10%, que aliás é devolução, porque o dízimo pertence a Deus. É por isso que ele diz lá em Malaquias que a mim me roubais, porque o dízimo é primícias e deve ser dado como primícias. O dízimo pertence ao Senhor para que haja mantimento na sua casa. Então, quando nós nos apropriamos daquilo que pertence a alguém, isto chama-se roubo. Isso é bem claro. E um ladrão não é abençoado nunca. Ele pode gozar dos benefícios daquele roubo por um tempo, mas aquilo vai se tornar em maldição para ele. É assim que acontece no mundo, porque isso é um princípio. Do mesmo modo, participar dos cultos, celebração a Deus, no primeiro dia da semana, é uma forma de dar ao Senhor as primícias do seu tempo. Porque as primícias, meus irmãos, não é só do dinheiro. Primícias é do tempo. São a mordomia dos 3 T's: tempo, talento e tesouro. Você pode repetir para fixar, por favor? Tempo, talento e tesouro. Então, simboliza as nossas mordomias da nossa vida. Quando você dá a Deus a primeira hora do dia em devocional, em relacionamento com Ele, você está dando primícias do seu tempo. Quando você faz tudo primeiro e depois no final do dia, no final da noite, depois da faculdade, depois do trabalho, depois do jantar, depois de tudo, depois da novela, depois do jogo, aí você faz aquela oraçãozinha para dormir, você deu as primícias para Deus? Não. Mas quando você faz um propósito, e quando nós falamos sobre isso aqui no culto, última vez que eu preguei aqui nas 5 horas da tarde, nós fizemos um desafio. E os irmãos aderiram. E eu queria lançar para você também, para o seu benefício. Você se lembra quando Jesus estava no Getsemane? Ele encontrou ele falou assim: ó, fiquem aqui, vigiem, que eu vou ali orar. Ele saiu e foi orar. Quando ele voltou, o que aconteceu? Os caras estavam dormindo. Você lembra o que ele falou para eles ou não? Quem lembra? Isso. Ele chamou a atenção dele e falou: um pouquinho. Nenhuma hora pudesses velar comigo? Um dia tem 1.640 minutos. 1.640 minutos. 24 horas. Será que nós não podemos separar primícias de 1 hora? 1 hora. O pastor Carlos Alberto vai trazer o pastor Domingos Jardim aqui para pregar para uma reunião de liderança. Daqui uns dias, já fiz contato com ele, esperando só ele confirmar a data. Ele lançou um desafio para si próprio e para a equipe pastoral dele lá na igreja dele em Marília. Dar o dízimo para Deus em tempo de vida devocional. O dia não tem 24 horas? Eles estabeleceram, ele e a equipe, dar o dízimo para Deus. 2 horas e 40 minutos diariamente com Deus. Reorganizaram a sua agenda e fizeram um pacto entre eles. Os resultados foram maravilhosos. Passaram para outro nível de liderança, e ele testemunhou para nós lá, no encontro que ele esteve lá em Belo Horizonte. O Ronaldo estava junto, eu, o pastor Carlos Alberto e o Ronaldo, que até os adolescentes agora já entraram nessa pegada. E a igreja dele está experimentando um avivamento, dando o dízimo das horas de vida. Não é dobrar o joelho e ficar orando no milho 2 horas e 40 minutos. É vida devocional, é relacionamento. Porque orar não é ficar falando. Eu não tenho assunto para tudo isso. Tem sim. Se você se relacionar com Deus, você vai ter muito assunto. Então, é um parâmetro.
Mas para não começar num alvo muito grande, eu queria propor para você, desafiar a você algo que eu já tenho praticado pela misericórdia e graça de Deus e tem sido um descanso na minha vida. A primeira hora do dia para Deus. Faz alguns anos que eu pratico isto. E isto foi determinante em várias crises que nós passamos em casa. Foi determinante, porque quando vieram as crises, nosso tanque estava cheio para a jornada que teríamos que enfrentar. Então, quero desafiar você a um exercício mínimo. Eu fiz um propósito com Deus. Eu não piso na rua, eu não saio para a rua. Eu não respondo um e-mail, eu não respondo um WhatsApp antes de eu ter meu tempo com Deus. E para isso tive que organizar a minha agenda, a minha vida, meus horários. Ah, Osmar, mas você é tempo integral. Vem andar comigo. Vem andar conosco. Vê o tanto de atividade e demanda que tem em cima de nós. Não muda nada. Se você não tiver disciplina e priorizar as coisas, você não tem tempo com Deus, mesmo tendo tempo integral. Porque a demanda é tanta que você se perde no meio das urgências. Primeiro, o mais importante. Então, eu queria desafiar você, porque não é questão só de dinheiro, é questão da vida. Outra coisa, em relação aos seus talentos. Muitos de vocês têm talentos que não estão sendo usados. Estão guardados para você mesmo. Às vezes você está lá no seu G100, na sua célula, no ministério, você está vendo o seu líder sofrendo para fazer um negócio que você tem um talento, você faria aquilo com o pé nas costas. E você não faz. E você não dispõe o seu talento. Sabe o que vai acontecer com você? Naquele dia você vai ser julgado por isso. Mau e negligente servo. Não multiplicou o talento que recebeu. E sabe como multiplica o talento? Usando. Sabe como é que aprende a andar? Andando. Sabe como é que aprende a falar? Falando. Orar, orando. Sabe como multiplica talento? Colocando à disposição dos outros. Servindo. Então Deus estabeleceu um princípio para abençoar a nós e este mundo. Dar a Ele as primícias do nosso tempo, dos nossos talentos e dos nossos recursos. Nosso tesouro. Para ficar em 3 T's. Não é dar o que sobra, não é dar o pior. Deus só nos dá o melhor. Não é justo que Ele receba de nós também o primeiro melhor? Esse é o princípio. Então, quando você participa, a questão dos cultos, quando você dedica a Deus, qual é o primeiro dia da semana? É domingo, muitos acham que é segunda. Se preparam para a segunda, vai começar a semana. Não. A semana começa domingo. Semana começa domingo, é o primeiro dia da semana. Então, quando você dedica a Deus o primeiro dia da semana no culto de celebração, você está remindo toda a semana, você está protegendo toda a sua semana, você está semeando, priorizando primícias para o resto da sua semana. O mesmo princípio se aplica na vida devocional, conforme eu já falei. Culto a Deus é as primícias do nosso tempo. Como povo de Deus, precisamos dar a primeira parte de nossa semana para o Senhor. O motivo pelo qual a igreja do Novo Testamento se reunia no domingo era porque eles estavam celebrando a ressurreição de Cristo. Foi instituído na igreja primitiva. 1 Coríntios 16:1 está lá o princípio. Eles entregavam as primícias do tempo deles a Deus em oração no primeiro dia da semana. Diz Paulo, no primeiro dia da semana, quando vos reunirdes... Ele está falando de domingo. Façam isto, e aí ele dá as orientações. Inclusive até das ofertas que deveriam ser trazidas para que houvesse mantimento na casa de Deus e na igreja. As primícias dos primeiros frutos. Olha que interessante isso aqui. Não somente o primogênito pertence a Deus, mas as primícias também pertencem a Ele. As primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do seu Deus. Êxodo 23:19. Deus quer as primícias dos primeiros frutos. Aconteceu a colheita,
porque Deus está tratando com um povo que vivia de agricultura, colheu as primícias dos primeiros frutos, pertencem a mim. Isso significa que os últimos dos seus primeiros frutos não são aceitáveis. Foi por isso que Deus não recebeu a oferta de Caim e recebeu a de Abel. Gênesis capítulo 4. Depois você lê lá, não está aí no esboço, mas está dentro do contexto. O texto lá diz claramente: e Abel ofereceu ao Senhor as primícias do seu rebanho. O primeiro cordeiro que nasceu, sem mancha, tal. E o texto diz assim: por outro lado, Caim, passado algum tempo, ofereceu a Deus um pouco o dízimo, as ofertas relacionadas à sua plantação. Alguns interpretam dizendo assim: Deus recebeu de Abel porque ele deu um cordeiro, e Caim deu plantas, deu cereais. A questão não é o que ele deu, é como ele deu e quando ele deu. Esse é o ponto, e eu vou encerrar com isso. Os últimos frutos não são aceitáveis. Não é a 10ª parte dos primeiros frutos, são as primícias dos primeiros frutos. Onde entregar é outra questão também para ensino. Lembra que eu estou ensinando para você, não estou fazendo um devocional hoje, aquela coisa assim mais inspiradora, é um ensino. Onde entregar as primícias da nossa renda? As Escrituras designam a casa do Senhor como o lugar apropriado para se entregar as primícias. Casa do Senhor. Elas não dizem para entregá-la a um ministério que prega pela televisão, aqueles discursos desesperados que os caras fazem. Se você não me ajudar hoje, pelo amor de Deus, esse programa vai sair do ar, está abençoado milhares, e põe testemunho, e põe gente dizendo que deu, e então recebeu, deu, fez troca com Deus, Deus abençoou. Aí você fica comovido, você fala: poxa, tudo é o reino de Deus, eu não vou dar o meu dízimo na comunidade da graça, já está tudo certo lá, ar-condicionado, luz, né? Está tudo maravilhoso, eu vou dar para esse irmãozinho aqui. Está certo isso? Não. Está errado. Mas tem um missionário lá perto de casa, uma igrejinha pequena, que veio lá entregar um folheto, pedir uma força para mim, uma ajuda. Eu vou dar meu dízimo lá, aqui não precisa, aqui está tudo certo. Está certo isso? Está errado. Por que está errado? As Escrituras não dizem para você entregar as primícias dos seus primeiros frutos a um missionário, embora o apoio à obra missionária seja algo precioso, necessário, importante, e próximo dos seus primeiros frutos em qualquer lugar que você queira. Elas dizem para entregá-las à casa do Senhor, o seu Deus. Primeiro para Deus, primeiro para a casa de Deus. Devemos sempre dar à casa do Senhor primeiro. Este é um aspecto do princípio das primícias que precisamos entender. É por isso que Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor, vamos ler juntos ali por gentileza? Honra ao Senhor com os seus bens. Pergunta para o seu irmão do seu lado: você está entendendo? Está claro ou não? Você tem alguma pergunta? Faça para mim, fala para ele. Faça para mim que eu estou ligado aqui no movimento. Pode fazer agora. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. Na versão da mensagem diz: honre ao Eterno com tudo que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais, e seus barris de vinho transbordarão. Consagrado ou amaldiçoado? O dízimo é consagrado ao Senhor e para a casa do Senhor. Mas se o tomarmos para nós mesmos, ele se torna uma maldição porque ele é roubado. Porque, como eu já disse, o dízimo não pertence a você. Você sabe como eu faço? Já há muitos anos. Eu não conto com o dízimo. Eu excluo ele. Porque já que ele me pertence, não deu tempo de eu fazer para você o modelinho de planilha de orçamento que eu tenho. O Lair me ajudou a fazer.
Ela é assim, ela é simples. Renda, X. Investimento. Aí eu ponho ali naquele campo. Dízimos, ofertas e previdência. É o meu investimento. Aí a terceira coluna, as despesas. Então, eu excluo do meu orçamento, não conto com ele, os meus dízimos, a previsão de ofertas, eu faço uma previsão, eu sei quantos cultos eu participo 2 pelo menos por semana, então já faço uma previsão e lanço lá. E a minha previdência, e a previdência que eu tenho para meus filhos, eu também já lanço lá. Com isso eu não conto. A partir dali é o meu orçamento. Eu tenho que viver com o resto. Porque os demais não me pertencem, principalmente o dízimo e as ofertas. Não me pertence. Se não me pertence, eu penso assim. Se não me pertence, eu vou usar. E se eu usar o que não me pertence? Eu estou me apropriando. A palavra roubo é feia, né? Agride as pessoas. Vamos falar assim, apropriação indébita. Da cadeia, do mesmo jeito. Em Malaquias 3, tá certo, doutor, a expressão aí? Não tá? Não é apropriação indébita? É roubo mesmo? Ah, ô Anderson, dá uma força aí, pô. O Anderson tem uma palavra muito boa. Vamos botar ele para pregar um domingo aqui para você. Ele já falou numa segunda-feira aí sobre como negociar dívidas. Ele é esperto nisso, especialista nesse negócio, como advogado lida muito com isso. Então, nós vamos chegar lá, que nós queremos que vocês todos prosperem. Isto é para ensinar você. Nós não estamos com a corda no pescoço, nem pressionados com nada, mas nós precisamos ensinar você, porque você e eu estamos sendo bombardeados com tantas coisas nesses dias, e nós precisamos andar corretamente com Deus, e a proteção de Deus virá sobre nós. Amém? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Se você quer estudar um pouquinho esse assunto, leia Malaquias, 4 capítulozinhos, 4. Você lê no metrô do Tatuapé até a Sé. Abre lá no seu smartphone e lê. Na volta você lê de novo para você entender, depois vai fazendo a anotação. Porque a questão de Malaquias é a questão de culto. É isso que eu estou falando com você aqui. Então Deus está falando para o seu povo, olha, vocês estão me roubando. Porque vocês estão se apropriando daquilo que me pertence. Deus em primeiro lugar, se você pagar todas as suas contas assim que receber o seu salário, é aquela equação que fizemos no final, estou indo no começo, estou indo já para o final aí. Se você pagar todas as suas contas assim que receber o seu salário, fazer compras e depois de tudo isso separar ou consagrar o seu dízimo ao Senhor, você entregou o dízimo das suas primícias? Não. A pergunta é possível dar os 10% completos e ainda assim não dar o dízimo de acordo com os princípios de Deus? Você ficou com dúvida, né? Vou ler devagar então. É possível você dar os 10% completos, porque na versão da NVI diz assim, trazei todo o dízimo. Por que Deus está falando para trazer todo o dízimo? Porque os caras estavam trazendo o dízimo de 5%, 7%, 8%. É todo o dízimo. É possível dar os 10% completos e ainda assim não dar o dízimo de acordo com os princípios de Deus? É, quando você deixa ele por último. É um ato de fé dar 10% de sua renda depois que todas as outras contas foram pagas? Não, a fé é você dar antes. Deus em primeiro lugar. O dízimo é o primeiro investimento em termos de valor, pois ele representa os primeiros frutos da nossa renda, da sua renda. Primeira parte, as primícias têm o poder de redimir o resto. E se as primícias são santas, dizia Paulo, no Novo Testamento, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então, quando você separa a Deus as primícias, você protege, você consagra, você redime todo o restante. Assim é do seu dia, assim é da semana.
assim é dos seus recursos também. Acabou. Achei que ia demorar mais. Vocês foram tão bem que... O que não fazer com tudo isso agora? Olha lá. Vamos ler juntos? Vocês vão ficar em pé e ler, então? Conselho de Tiago 1, 22 a 25 para todos nós. Vamos ler juntos ali? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que o fizer. Você quer ser feliz naquilo que você fizer?